Livro de Marcos, capítulo 10 e versículo 46. Vai nos falar que à beira do caminho havia um homem. Ele estava ali à beira do caminho esperando alguma coisa. Quem está no caminho está esperando alguma coisa. E Jesus ia passar por aquele caminho. Lá vem Jesus com a multidão. Lá vem a providência daquele homem. A resposta que aquele homem precisava. Quando Jesus havia passando, aquele homem ele não podia ver, mas ele podia falar. Ele começou a usar a sua voz para gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque na hora do problema, na hora das situações difíceis que existem em nossas vidas, quando a gente não pode agir de uma forma, a gente age de outra. Aquele homem ele não podia ver. Quem sabe ele não podia caminhar no meio de toda aquela multidão porque ele era cego, mas ele podia gritar. E ele usou aquilo que ele podia fazer no momento. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Só que Jesus estava no meio de uma grande multidão. E ele sabia que ele tinha que gritar muito alto para Jesus conseguir ouvir ele. Ele começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão começou a impedir ele, começou a tentar intervir ele e falou: cala-te, cego, porque Jesus não vai te ouvir. Só que ele gritava mais alto. Ele não se importou com o que a multidão falou. Ele não se importou se a multidão estava se sentindo incomodado com a sua voz. Ele só estava à procura do seu milagre. Ele estava ali com o objetivo de Jesus ouvir ele. E não era a multidão que ia parar ele no meio do caminho. E ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, entenda que quando você tiver um objetivo, você não pode deixar ninguém te parar. Quando você tiver um propósito, você não pode deixar ninguém te intervir. Se o problema é para Deus resolver, então você tem que ter um objetivo de chegar até Jesus. Você tem que ter uma estratégia. E quando você começar a usar essa estratégia, a multidão não pode te parar. Você tem que fazer com que a atenção de Jesus seja chamada por você. Aquele homem conseguiu chamar a atenção de Jesus como? Gritando. Ele gritava, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chegou um momento que Jesus, ele começou a perguntar: quem é que grita atrás? E ali as pessoas responderam que era um homem cego. Ele foi até ele e falou: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. As pessoas chegaram até ele e falaram: tenha bom ânimo, que Jesus ele te chama. Naquele momento houve um ânimo para aquele homem. Jesus ele me escutou. Jesus está me chamando. E ele foi até Jesus porque Jesus havia chamado o homem até ele. E quando ele chegou até Jesus, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Jesus sabia que aquele homem era cego, sabia. Ele sabia que aquele homem era cego, mas ele queria que o cego falasse aquilo que ele queria. Às vezes, irmãos, a gente fala: ah, mas só que eu não vou falar para Deus o que eu quero, porque Ele já sabe. Eu não vou falar para Deus que eu preciso de uma casa, eu preciso sair do aluguel, porque Ele já sabe que eu preciso. Eu não vou falar para Deus que eu preciso de um emprego, porque Ele já sabe. Eu não vou falar para Deus que eu preciso de uma cura, porque Ele já sabe. Meu amado, Ele está perguntando o que é que você quer que Ele faça. Ele pergunta: filha, o que é que você quer que eu faça? Filho, o que é que você quer que eu faça? Se ele está perguntando, meu querido, então fala para ele. Se prostra perante ao Senhor. Começa a dizer: Senhor, eu preciso de tal coisa. Eu sei que o Senhor pode fazer. Eu sei que o Senhor, aleluia, pode fazer o grande milagre na minha vida. E eu sei também que não vai ser no meu tempo, mas só que mesmo assim eu vou falar para o Senhor que eu preciso. Fala para o Senhor o que você quer que Ele faça. Fala diante dEle. Não fale para a multidão. Fale para Jesus o que você quer que Ele faça. E ali Jesus, Ele falou: olha, vai,
A tua fé te salvou. Irmãos, olha que maravilhoso. Jesus, ele olhou o tamanho da fé daquele homem a partir do momento que ele saiu da sua casa, foi para aquele caminho e enfrentou a multidão e começou a clamar por Jesus. A fé daquele homem, Jesus ele viu quando ele teve o propósito no seu coração de ir à procura de Jesus. Então, agora é o tempo já. Comece a colocar o propósito dentro do teu coração de ir à procura de Jesus onde ele estiver, para que o teu milagre aconteça. É a partir daí que o Senhor vai ver o tamanho da tua fé. Não importa o que você tenha que fazer para encontrar Jesus, você precisa encontrar Ele e precisa contar para Ele o que está acontecendo. E assim, Ele vai ainda te perguntar o que é que você quer que Ele faça. E você vai poder falar: Senhor, eu quero que o Senhor faça tal coisa em minha vida. E Ele vai te atender. Fique com essa palavra no teu coração. Jesus te abençoe grandiosamente nesta manhã. Fica com Deus.